Bom dia, boa tarde, talvez boa noite. Que o Senhor possa te abençoar e que você venha agora estar junto comigo, se alimentando seu espírito, trazendo a palavra do Senhor para o seu dia como alimento para que você possa estar fortalecido, mente, corpo e alma. Porque o seu coração, o Senhor cuida. Quando nós sabemos o que nós colocamos dentro dos nossos pensamentos, também decidimos o que vamos deixar descer para o coração. Porque tudo que a gente deixa descer para o nosso coração enraiza. Então, filtre bem o que você vai deixar descer para o seu coração, para que nenhum sentimento de rancor, de mágoa, de angústia, de tristeza, nada que venha enraizar e destruir a alegria do seu coração, nada que venha ofuscar o brilho que o Espírito Santo tem sobre a sua vida, porque todas essas raízes de coisas ruins, quando nós deixamos elas ficarem no nosso coração, nós paralisamos, nós deixamos de viver e ficamos estagnados em coisas do passado que não traz nenhum benefício para a nossa vida, a não ser doenças no corpo e na alma. Então, vamos hoje começar esse novo ano, nesse primeiro dia estabelecido como a vida nova, porque todos dizem, né? Ano novo, vida nova. Porém, é preciso uma mudança de chave dentro da mente para que você tenha novos caminhos, novas perspectivas, isso traçados e guiados pela palavra do Senhor. Pois se você não muda a perspectiva da sua visão, não existe possibilidade nenhuma de você viver algo novo, pois você tem vivido da mesma maneira. Você não tem procurado vivenciar nem mudar nada para viver algo novo. Então, você não vai viver algo novo. Procure fazer como todo maratonista. No percurso, fazer o seu melhor, preparar-se. E hoje, a palavra de hoje é perseverança, porque vamos começar o ano, então temos que entender que esta palavra não faz parte só do dia de hoje, mas ela tem que fazer parte de toda a trajetória que você venha traçar para esse ano que se inicia hoje. Porque se você não tiver perseverança e desistir, você não vai chegar ao fim desta maratona chamada Ano Novo. Então, hoje o versículo para você estar aprofundando e meditando na palavra do Senhor está em 1 Coríntios 9, capítulo 9, versículo 26. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Por quê? Se você corre sem rumo, sem alvo, sem objetivo, você não vai chegar e nem alcançar nada. E vai chegar ao final do ano sem, dizendo assim, esse ano foi né? Não deu nada, só coisas ruins, mas você não teve, não procurou um alvo. Você simplesmente levou as coisas, empurrou. E nós não devemos viver dessa maneira, sem um bom pensamento, sem uma direção, sem um alvo a seguir. Nós costumamos dizer que o nosso alvo é Cristo, que o nosso alvo é estar no caminho estreito para buscar a nossa salvação. E o nosso galardão é saber que estaremos junto ao Pai para vivenciarmos as promessas que Ele disse que faria para a nossa vida. Então, o nosso alvo é buscar a salvação. O nosso alvo é saber que o nosso maior galardão não está aqui na terra, e sim do lado do Senhor. O final da nossa corrida é alcançar a graça e o amor do Senhor e chegar junto de Deus, junto do Senhor, e ouvir dele: vinde benditos de meu Pai, para o reino que eu vos preparei.
Pois o Senhor Jesus, quando assentou aos céus, né? Ele disse que estava indo ao Pai preparar morada para voltar e nos buscar. Então, saiba que para estar neste lugar que o Senhor foi preparar para nós, nós temos que ter um objetivo. Ah, então esse é o objetivo do ano? Não, o objetivo do ano, vamos cada um de nós traçarmos segundo a nossa perspectiva e segundo o que o Senhor colocar no nosso coração para fazer, para que nós venhamos ter um objetivo para alcançar, pois viver sem fazer um planejamento, vamos dizer assim, um mapeamento, é como viver ao léu, como uma folha seca, que o vento toca para lá e para cá. Mas nós não queremos isso, nós temos um objetivo a alcançar. E é isso que nós vamos colocar hoje, diante de todas as circunstâncias e diante de tudo que o Senhor nos mostrar, para que a partir de hoje nós venhamos ser direcionados pela palavra do Senhor, para que nós alcancemos todos os nossos objetivos deste ano. Não interessa se é material, se é físico, se é espiritual, se é sentimental. Vamos colocar todos os nossos propósitos diante do Senhor e vamos ver o Senhor agir na nossa vida. Porque se você priorizar primeiro o Senhor e a sua justiça, com certeza as outras coisas vão acontecer gradualmente de uma forma linda. E hoje, nessa maratona da vida, a nossa atitude é o primeiro passo para grandes conquistas. Então nós devemos entender isso, porque de braços cruzados nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nessa passagem de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo envia essa carta aos coríntios, dizendo para eles que eles tinham que sempre estar preparados para essa maratona, para essa caminhada que o Senhor tinha direcionado cada um deles. Porque a obra missionária, ela tem que ser feita. Mas em que isso, todas essas lições que Paulo dá nesse capítulo de 1 Coríntios, traz para nós, para o dia de hoje. Ele traz que quando nós estamos sendo guiados, tudo que o Senhor colocar nas nossas mãos para fazer, seja no trabalho, na escola, seja na igreja, seja em qualquer circunstância, o Senhor também nos dá ferramenta. Como ferramenta? Ferramentas essas, oração, jejum, Ele nos dá, aleluia Jesus, Ele nos capacita, nos dando, aleluia, fugiu a palavra, Pai, me ajuda a lembrar, Espírito Santo de Deus, Ele nos dá, Deus fiel, sempre Ele está conosco. Paulo aqui, como missionário, ele diz para que o povo lá de Corinto venha estar sendo guiado de uma forma a não estar dando murro em ponta de faca, né? Dando murro no ar, lutando sem perspectiva. Paulo diz a eles que ele se fez fraco para alcançar os fracos. Ele se fez de tudo para todos, para que por todos os meios chegar a salvar alguns. E ele diz também, eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Foi o que eu disse.
nós não corremos, nós não procuramos o nosso galardão aqui na terra. Ah, mas nós não podemos ter nada aqui na terra. Podemos e vamos ter, porque o Senhor tem prazer em cuidar de nós. O Senhor, Ele nos dá o melhor desta terra. É assim que a palavra dele diz. Então, quando nós estamos no caminho dele, fazendo como Paulo, o Senhor cuida. Paulo disse lá em Filipenses que ele sabia ter pouco, e dar graças a Deus, mas ele também sabia ter em abundância. Por que Paulo diz aquilo? Porque Paulo sabia que em todas as coisas o Senhor pode todas as coisas. Então a frase que Paulo diz é: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então o Senhor aqui, ele dá um direcionamento. Quando nós entendemos que não importa a situação que nós vivemos e que a graça do Senhor nos basta, o Senhor multiplica tudo na nossa vida, no tempo oportuno. Porém, quantas das vezes nós deixamos de fazer isso, nós deixamos de estar sendo direcionado pelo Senhor. Então, o Senhor hoje manda te dizer que se você deixar Ele guiar a sua vida, se você se colocar no centro da vontade do Senhor e que se você deixar o Senhor, aleluia Jesus, fazer uso da sua vida para abençoar outras vidas, nada vai impedir o agir de Deus na tua vida. E o que eu quero dizer com tudo isso é que quando nós nos lembramos de que o Senhor é o Criador desde o início e que Ele não pôs a mão em nada, Ele simplesmente disse: haja. E tudo se fez da mesma maneira hoje. Ele quer fazer na tua vida. Ele quer dizer para você para que você confie nele, que ele vai dizer apenas uma palavra e tudo vai acontecer. Quando o Senhor disse: haja terra, haja porção de terra e porção de águas separadas, haja plantas, haja animais. Ele só disse uma palavra, ele não pôs a mão em nada. E aquilo veio a existir. Então hoje o Senhor diz para você que Ele não precisa de circunstâncias, Ele não precisa de que você faça nada. Há situações nas quais Ele vai dizer apenas uma palavra. E se você confiar nele, vai acontecer. Ah, mas será que isso acontece? Pronto, você duvidou, já era. Não tem como o Senhor agir. Porque o Senhor disse que aquele que crê, verá. Então nós precisamos tirar a incredulidade. Eu digo nós porque muitas das vezes eu consigo ver e crer na vida de outras pessoas, na vida de todo mundo, mas a minha pequenez, e eu não nego isso diante de Deus, a minha pequenez e a minha pouca fé, a minha incredulidade muitas das vezes me impede de viver ainda mais as coisas do Senhor. Mas eu tenho pedido ao Senhor, como aquele servo, para que o Senhor acrescente a minha fé, para que o Senhor arranque de mim tudo que não provém dele, dúvida, incredulidade, para que eu viva o sobrenatural dele. Eu tenho pedido ao Senhor para ele me capacitar. Aleluia, Jesus. Como eu estava falando lá atrás e não lembrei, o Senhor dá dons para que nós façamos a obra dele. Então, que você venha deixar o Senhor derramar os dons, derramar o seu amor, a sua unção, te capacitar e te usar. Porque quando nós entendemos tudo isso, essa maratona fica cada dia mais tranquila. É como começar o ano feliz numa festividade e terminar o ano ainda mais feliz, porque
produziu-se boas sementes, plantou-se boas sementes e a colheita foi ainda melhor, cada vez melhor. E como se vive isso? Plantando todas as sementes que o Senhor colocar na sua mão e não as que o inimigo traz à noite. Por que à noite? O inimigo, ele faz as coisas na escuridão. O inimigo, ele esperou o homem semear e o homem plantou somente boa semente, mas ele foi à noite e lançou o joio no meio do trigo. Então nós temos que saber que mesmo que tenha joio no meio da nossa plantação, a nossa plantação foi boa. Independente se alguém lançou sementes ruins no seu plantio, o Senhor vai separá-las, não se preocupe. Não tenha receio e não desista, porque a sua colheita vai ser o que você plantou. Então, entenda que o primeiro dia do ano e o último não é para ser vivido da mesma maneira porque é o último dia e amanhã vai ser melhor. Não. O primeiro dia do ano é um dia no qual você começa a preparar a terra para plantar e no final do ano colher tudo que você plantou. Então hoje você está assentado aí, pensando no que vai ser, em tantas coisas que tem para resolver, dívida, senta, analisa tudo isso, coloca diante de Deus e veja o que é prioridade. O Senhor te dará direcionamento para resolver tudo, mas não se esqueça de ser bênção na vida de outro. Porque o Senhor Jesus sempre nos ensinou e sempre diz o quê? Que nós devemos ser canal de bênção, que nós não devemos ser caixa d'água, nós não devemos querer só para nós. E tudo que o Senhor disse para os discípulos foi: tudo que eu dei para vocês, vá e divida com os outros. De graça recebestes, de graça destes. O Senhor deu para que nós venhamos dividir, transbordar na vida dos outros. Quando você entender que a sua prioridade é abrir os olhos e agradecer a Deus pela vida, as coisas vão acontecer e vão melhorar a cada dia. Então que esse dia de hoje seja um tempo no qual você vai olhar para trás, refletir o que foi bom e prosseguir em fazer, refletir o que foi ruim e apagar da sua vida e não plantar mais essas sementes, porque a terra tem que ser preparada para receber a semente. E quando você lançar a semente na terra, você vai ver que a colheita é 100 por 1. Então plante boas sementes. Não deixe ninguém ofuscar a sua vida. Sirva ao Senhor. Guie, seja guiado, orientado pela palavra do Senhor. E o Senhor fará o melhor. Então, tome posse da sua vitória. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.